pouquinho sobre a ceia do Senhor. É isso mesmo. O nosso tema hoje, eu vou até escrever aqui, tema, ceia do Senhor. Quem pode e quem não pode. É muito interessante porque toda igreja que proclama Jesus como Senhor e Salvador, elas têm o hábito, né, de participar, de celebrar a ceia do Senhor. Só que a gente começa a observar que muitas delas têm um jeito de ministrar diferente da outra. A questão é uma só. Na Bíblia está escrito aquilo que estão falando? A gente vai analisar algumas coisas. Por quê? Nós observamos que tem igreja que fala assim, olha, não pode cear, não pode participar da ceia porque não é batizado, não pode participar da ceia porque não é casado, não pode participar da ceia por isso, por aquilo e por aquilo outro. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz isso ou não? Qual que é a questão? Porque a ceia do Senhor é para todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador. Então, se é para aquele que crê, então significa que são para aqueles que têm aliança fraterna com o Senhor Jesus. Aquela pessoa que está vivendo a vida da forma que ela quer, bagunçando, aprontando, tudo quanto é coisa, eu creio que não é para ele. Amém? Mas é para aquele que se rendeu a Jesus, que está arrependido, que peca também, porque o crente também peca, amados. A própria palavra do Senhor diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso, e não há verdade em mim. Mas a questão, amado, que eu quero trazer para você é o seguinte. Você já ouviu falar muito, muito, muito mesmo, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas observa uma coisa. Primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 17. Olha só o que diz. Entretanto, nisso que vou lhe dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele tem aquela ministração, recebi do Senhor, também vos entreguei, a gente vai até o 27. 27 em diante, de 1 aos Coríntios 11. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo de Cristo, que é a igreja, e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Interessante. Esse indignamente aqui tem tudo a ver com o começo do texto. Porque eles se reuniam, mas uns comiam na frente, outros atrás. Uns se embriagavam e outros ficavam sem nada. Mandar um abração ao pastor Robson aí, né? É o Petioto, que está vendo essa transmissão, a Rosângela, né? Sueli da Silva, a Paula, né? Então, imagina só, esse indignamente, eles não estavam fazendo com que haja ali naquele meio uma comunhão, porque eles estavam totalmente separados. Os sãos precisam de médicos? É claro que não. Mas os pecadores, os doentes,
Os doentes precisam de médico e os pecadores precisam ter a remissão dos seus pecados. Então, observa uma coisa. A ceia do Senhor é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, faz parte da ceia. O julgar a si mesmo não está colocando ali que eu sou merecedor, que eu me achei digno de participar da ceia. Porque todo aquele que achar que é digno de alguma coisa não será. Porque ninguém é realmente digno de se conectar com o Senhor Jesus. Mas nós somos conectados pela graça, pelo sangue derramado ali. Amém? Indignamente. Então, quando alguém fala, olha, você não pode cear porque você não é casado. Tudo bem. Você quer casar e a outra pessoa não quer. Vou ficar fora da mesa do Senhor? A Bíblia não fala isso. Ela não tem esse tipo de referência. Não tem. Ah, eu não sou batizado. Eu não posso participar da ceia? A Bíblia não fala isso. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador tem parte na ceia. Então, há mais conversa fiada sobre as coisas do que realmente um amparo bíblico. É claro que isso aí é institucional. O que aconteceu? As igrejas em si, elas colocaram uma regra delas. Então, se naquela denominação, vamos colocar assim, é pecado você cear sem ser casado, realmente vai ser pecado, porque foi instituído algo naquela instituição. Então, para você fazer parte daquela instituição, você tem que estar de acordo com aquela regra. Mas a Bíblia mesmo não traz isso. Um outro detalhe, mas fulano não é casado, fulano não é batizado, e isso e aquilo outro. Olha, está escrito? Não, pastor, não está escrito. Então sai fora, meu amado. Está escrito na Bíblia? Nós fazemos. Não está? Nós não fazemos. Simples demais. Não adianta ficar inventando isso e aquilo outro. A comunhão, ou seja, nos reunimos como igreja para um memorial da morte de Jesus na cruz. O sofrimento dele. Não existe ceia da ressurreição, não existe ceia do nascimento, não existe ceia da vida de Jesus, não. A ceia, o único propósito dela é unicamente, exclusivamente, lembrar do sofrimento de Jesus. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, eu estou há 17 anos, 20 anos sem tomar a ceia do Senhor. Por quê? O meu marido não quer casar, mas eu tenho tanta vontade de ter. Se você está numa instituição que diz que é pecado, então não faça, que você vai estar ciente disso. É institucional, não é bíblica. Então, aprenda uma coisa, amados. Está escrito na Bíblia? Pastor, não está. Então sai fora, amados. Não vem com conversa fiada. Ou está escrito ou não está. Não existe esse negócio assim. Sabe o que é? É que eu entendi que é dessa forma. Não tem entendimento. Ou está ou não está. Amém? Então, pode participar da ceia quem? Todo aquele que proclama o nome de Jesus como Senhor e Salvador. E uma curiosidade muito interessante, a igreja primitiva, ela tinha um hábito de cear todo primeiro dia da semana. Então, para nós, era no domingo, que eles acreditavam que eles ceavam no domingo e eles tinham até o outro domingo com a força daquela ceia. Muito interessante. Então, toda semana eles faziam isso. Mas tem uma data, pastor? Tem que ser uma semana, uma vez por mês? Amado, a Bíblia não fala sobre isso. Fala que a igreja primitiva fazia assim, mas Jesus celebrou a última ceia, né? Representando a Páscoa. Amém? Então, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a obra das tuas mãos. Então, amados, alguém falou alguma coisa? Vai lá na Bíblia, fala, está escrito aonde? Está escrito dentro da palavra? Porque a gente ouve tanta coisa que a gente fica assim, meio que vendido. Vai você mesmo, observa na palavra. Você é adorador do Senhor? Não é? Então, uma das ferramentas de um adorador sincero é amar a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida.